de onde virá a sua força quando lhe faltar algo muito importante? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. E eu vou contar para vocês a história da dona Noelma, uma senhora muito simpática que eu tive o prazer de conhecer essa semana. Eu estava retornando de Belo Horizonte, de ônibus, e aí eu fui para a rodoviária, eu comprei a passagem na primeira poltrona, e a minha poltrona do lado estava vazia. Entrei, logo em seguida a dona Noelma entrou, acompanhada de um jovem. Ele certificou-se de que ela estava bem acomodada, se despediu dela e saiu. Logo depois, ele retornou com um lanchinho para ela. E aí eu falei com ela, mas a senhora foi uma boa mãe, né? A senhora é muito querida. E aí nós viemos conversando e ela compartilhou comigo a história da vida dela. E aí é nesse ponto que eu quero mostrar para vocês. Toda hora um neto ligava, toda hora um filho ligava. E ela falou comigo assim o dia inteiro. Cada hora um filho liga, cada hora um neto liga, querendo saber onde eu estou, se eu já cheguei, se eu estou bem, todo dia. E eu falei, não falei que a senhora foi uma boa mãe? Porque a senhora plantou isso, a senhora ensinou isso, e agora a senhora está colhendo. E viemos conversando, e eu falei, a senhora deve ser muito feliz, né? E ela respondeu, mas um que eu vi que nas entrelinhas tinha alguma coisa. E eu perguntei para ela, esse significa o quê? Ela falou assim, porque quando dói, quando vem alguma coisa ruim, aí a gente fica muito triste, né? E eu falei, e quais as coisas ruins que a senhora já passou? E ela foi me contar de fato esse lado da história. Aos 6 anos ela perdeu a mãe, 7 anos depois ela perdeu o pai, então ela estava com 13 anos quando ela perdeu o pai. Aos 20 ela se casou, ficou 4 meses casada e o marido morreu de acidente e ela estava grávida da sua primeira filha. Então quando a filha nasceu, o pai já tinha morrido e ela não conheceu esse pai. Ela refez a vida dela, casou-se novamente e aos 42 ela ficou viúva pela segunda vez. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, ela perdeu o primeiro marido, ela perdeu o segundo marido. Até aqui são 4 mortes. E depois ela perdeu um filho com 28 anos. E depois ela perdeu um filho com 54 anos. E esse filho de 54 anos, ela o perdeu. Ele morava com ela, ele era um mecânico, ele tinha bebido muito tempo da sua vida, tinha usado drogas. E ele morreu, ele infartou num momento da vida que ele tinha parado de beber, parado de fumar, parado de usar todas essas drogas ilícitas, tinha passado a frequentar a igreja, estava vivendo num momento muito tranquilo. E ela falou, ainda bem que ele morreu dessa forma, porque senão eu ia me sentir muito pior. E aí eu perguntei para ela, e o que sustentou a senhora? Porque se vocês fizeram as contas, ela perdeu 6 pessoas amadas. E ela falou, olha, eu confiei em Deus. Deus nos empresta as pessoas. E na hora que Ele entende, Ele busca. Eu falei, mas e quem ensinou a senhora a ter fé? E ela disse, foi meu pai.
ele sempre colocava a gente ajoelhado para rezar, juntos os filhos. E eu aprendi a confiar em Deus. E por que eu estou contando essas histórias, essa história especificamente? Porque no dia a dia, nos meus atendimentos, muitas das pessoas que superam coisas ou que toleram coisas muito difíceis, elas me dão a mesma resposta. Está nas mãos de Deus. Mas repara que o amor, que a fé, são ações e comportamentos. Não é possível eu dizer que eu tenho fé e eu ser uma pessoa de fé se eu não busco a Deus, se eu não me aproximo da verdade que Deus nos ensina, independente da religião. Porque nessa hora de uma dor profunda, é nele que nós achamos conforto. Quando não é possível explicar, é nele que a gente encontra conforto. E aí eu fiquei pensando na hora que ela estava falando, como é que uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita num bem maior, num bem mais supremo, como elas vão resolver, vão achar um apoio, vão achar uma forma de superar. E a resiliência, ela vem, e algumas pessoas têm de fato uma vida muito pesada. São 6 pessoas que ela perdeu. Mas ela encontrou, e ela encontra motivos para acordar, para levantar da cama. Aos 82 anos, ela mora sozinha, ela tem uma saúde boa, ela é feliz apesar da falta. Ela é feliz apesar da dor, apesar de todo o sofrimento que ela passou na vida. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Hoje, como é que você tem se preparado para superar as coisas? Qual é o tamanho dessa força interna, dessa força de conexão com Deus, com uma pessoa suprema ou com algo supremo que te faz levantar da cama, que te faz superar aquilo que a princípio é insuperável? Eu nunca tive uma perda de um filho. Felizmente, eu já perdi o pai, eu já perdi muitas pessoas que eu gostava. E a forma com que a gente encara a morte, a forma com que a gente encara a vida, como a gente se prepara para viver as adversidades, faz toda a diferença. Porque as adversidades fazem parte, elas virão de forma muito democrática para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, cor, raça, condição financeira, todos nós vamos passar por adversidade. Então, se você vai fazer uma corrida de maratona, você tem que se preparar. Para você viver uma jornada, você também tem que se preparar. E o ideal é que você se prepare antes, que você se prepare durante, que você se prepare e se cuide depois. Porque enquanto nós respiramos, a nossa vida precisa ter um sentido. E se nós não ensinarmos, e se nós não aprendermos a buscar uma rede de proteção, seja amigos, seja família, seja igreja, seja uma entidade,
para que a gente possa trocar, não só nas tristezas, mas também nas alegrias. Que triste quando a gente está muito feliz e a gente não pode contar para as pessoas, ou porque a gente tem medo da inveja, ou porque a gente não confia nas pessoas. Isso não está certo. Eu queria que durante essa semana você pensasse onde você vai buscar apoio numa adversidade. Com quem você gostaria e com quem você confia e como é essa relação que você tem com a sua rede de proteção. E se ela está fraca, se ela está fragilizada, se você não tem, não percebe essa rede, comece a construir, porque isso é um processo, é uma ação. Eu me torno e a pessoa se torna. Eu desenvolvo a minha fé a partir dos exercícios diários, dos meus comportamentos diários em todas as áreas da minha vida. Não é possível eu dizer que eu tenho fé em alguma coisa e não acreditar no ser humano, e não cuidar da natureza, e não cuidar das pessoas que estão próximas, e não cuidar de mim, do meu comportamento, da minha estrutura, da minha saúde. Pense nisso. Até.